Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal Casa, Lugar de Deus. Hoje nós vamos começar o nosso segundo episódio. E você que esteve conosco no primeiro episódio, nós queremos agradecer pelos compartilhamentos, pelas curtidas. E você que ainda não assistiu, corre lá no nosso canal para assistir. Já aproveita para se inscrever, curtir, compartilhar, para que esse canal alcance seu propósito, que é levar a palavra de Deus, que é levar a bênção do Senhor para casais, para lares, para famílias e edificar, o povo de Deus na área tão importante que é a área do casamento e a área da família. Então vamos lá para o nosso segundo vídeo. É isso mesmo. No primeiro episódio, nós falamos sobre o ponto de partida de um casamento saudável. Tudo tem uma origem, tem uma frase sua, tudo tem uma origem, um ponto de partida, e essa origem de partida é a pessoa de Jesus. Não há como a gente construir um casamento saudável sem colocar Jesus no centro. Há uma necessidade de Jesus estar no centro do nosso relacionamento, para que aí sim nós possamos ser transformados e aperfeiçoados enquanto cônjuges, glorificando o nome dele. E tão importante quanto colocar Jesus no centro, nós poderíamos estar abordando hoje inúmeras áreas que envolvem o casamento. Nós poderíamos estar falando sobre sexualidade, nós poderíamos estar falando sobre criação de filhos, nós poderíamos estar falando sobre a área financeira tão delicada do casal, mas não tem como a gente falar dessas áreas se antes de falar da comunicação. Eu lembro que 3 anos atrás nós fizemos uma pesquisa, uma enquete simples, com os casais que fazem parte da nossa comunidade de fé, o Projeto Vida em Cristo, onde nós congregamos, e nós perguntamos para os casais qual era a área que eles tinham mais dificuldade no meio do casamento. E ali, de forma maciça, a grande maioria, ela respondeu que era comunicação. E de fato, a comunicação, ela quando não é saudável, ela vai interferir em todas as outras áreas. Não tem como a gente ser aperfeiçoado nessas áreas se a gente tem uma comunicação eficaz. Não tem como a gente alcançar esse melhoramento nessas outras áreas se a gente não souber como dialogar, não competindo, mas somando e contribuindo na vida do outro. Então, por isso que esse episódio ele tem como nome, comunicação inteligente. Existe um versículo chave onde nós queremos ler no início, que é lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 18, que diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. É isso aí. Esse texto, ele nos traz um importante ensinamento. A língua dos sábios traz a cura. A comunicação é um tema muito vasto, A gente tem muito o que abordar dentro da comunicação. Ela vai envolver o falar, o ouvir, vai envolver o ser compreendido, o agir, o responder, Então, são muitas etapas de uma comunicação que realmente funciona, principalmente dentro de um casamento. E a gente sabe que é algo extremamente fundamental para que a gente tenha um relacionamento saudável. É fundamental dentro de de todos os nossos relacionamentos enquanto seres humanos. E dentro do casamento, por ser algo muito mais íntimo, é ainda mais importante. Então, vai virar uma série. É difícil a gente falar de um vídeo apenas sobre essa área tão delicada. Então a gente vai ter que falar sobre várias outras oportunidades para abranger essa área tão importante e fundamental para esse casamento se tornar um casamento saudável e harmônico. E hoje a gente vai começar falando a respeito do falar. O primeiro ponto que a gente quer trazer para a nossa mesa de hoje, para a nossa conversa de hoje, dentro da área da comunicação, é o falar. Então, como que a gente vai falar? Por que a gente vai falar? Onde que a gente vai falar? E aí a gente vai começar abordando o porquê. Eu acho interessante a gente explicar para quem está nos ouvindo o porquê dessas perguntas. Porque vamos imaginar, um casal vai conversar, imaginar que tem algo delicado para ser conversado, algo delicado para ser comunicado para o seu cônjuge, e você não sabe como falar. Então é importante fazer essas 4 perguntas para que o casal ele possa não competir naquela comunicação, naquele diálogo, mas que quando eles forem começar esse diálogo, eles possam ter o entendimento que antes de uma competição, ou seja, essa competição ela precisa ser eliminada, é necessário
compreender um ao outro para que eles possam encontrar solução para aquele problema ou para aquela causa. Então é necessário fazer essas perguntas para situações como essa. É óbvio que você, no dia a dia, não precisa fazer essas 4 perguntas, mas em situações delicadas, que precisam, né, de mais cuidado nesse tipo de diálogo, é interessante você fazer essas 4 perguntas para você ir mais preparado para essa conversa. E a primeira pergunta é o por quê, né? Então, por que que eu falo? Eu tenho um assunto delicado para falar, tem algo que me incomoda, tem algo que me traz uma certa inquietação, desconforto. um incômodo, um desconforto. Eu preciso falar. A primeira coisa é que eu preciso falar, porque também a gente tem que dizer que a gente acompanha muitos casais que erram por não falar. Ficam calados, né? Ficam ali guardando. Pacatos, né? Ficam passivos diante de tudo que acontece e não falam, né? Eles preferem esperar que o tempo cure as coisas, e o tempo não cura nada. Verdade. O tempo só esconde uma ferida, mas não cura nada. Então a gente precisa sim falar, a gente precisa sim buscar um entendimento, buscar um alinhamento com o nosso cônjuge, com a pessoa que a gente escolheu para passar a vida. Como que eu vou viver a vida com alguém com quem eu não posso falar todos os assuntos livremente, abertamente, né? Eu preciso falar todos os assuntos abertamente com a pessoa que é o meu parceiro de vida. Então, por que que eu vou falar? Né? E aí eu vou me perguntar, qual é a minha motivação? Né? Você já falou aí a respeito da competição. E a gente sabe, né? Porque a gente também já foi assim, né? Se expondo aqui um pouquinho, a gente também já foi assim. Olha que a gente vai se expor muito aqui nesse canal. Uma coisa que a gente tem aprendido é que a transformação que a gente precisa da parte de Jesus, ela vai vir através da exposição. Então, se a gente está expondo algumas situações que nós já vivemos, mas que nós já superamos, isso vai servir para edificação para os casais. Porque muitas pessoas acham que porque a gente está aqui ministrando a palavra de Deus, abordando áreas sobre o casamento, olha, aquele casal é perfeito. Ah, meu irmão, a gente precisa muito da sua oração. Mas nós queremos aqui não ser apenas canais do Senhor para que tudo aquilo que Ele tem gerado na nossa vida, de transformação, de aperfeiçoamento, a gente compartilhar com vocês. Para que vocês possam perceber que nós somos comuns, pessoas comuns como você é comum. Então, situações que nós já passamos e nós já superamos, nós vamos tratar aqui sim na mesa e vamos estar nos expondo para que isso sirva de edificação aos casais que estão nos ouvindo. Então eu pergunto por que eu vou falar, né? Nós sabemos que muitos casais, né, como eu acabei de dizer, nós também já fomos assim, vão para uma conversa com o objetivo de ganhar a conversa. Eu vou ser o vencedor dessa conversa. Hoje eu estou cheia de argumento, hoje eu estou cheia da razão, hoje eu vou ganhar a conversa, vou mostrar para ele que eu que sou a certa, que eu sou mais capaz, que eu faço as coisas melhor do que ele, então eu estou mais no meu direito, então eu vou falar. Ela vai muito armada, né? Ou ele vai muito armado, né, para essa conversa. As armas estão todas lá, né? Então bem aí já é algo totalmente, uma motivação completamente fora da palavra de Deus. Porque se eu vou conversar com meu cônjuge, a minha motivação tem que ser o quê? Alinhamento. Eu preciso dizer, eu vou conversar porque nós dois juntos vamos reconhecer os nossos erros para que a gente chegue num acordo, Sim. Num alinhamento entre nós, sobre o que nós vamos fazer, sobre o que é que está me doendo, o que é que está doendo nele, né? E a gente precisa entender que essa é a motivação correta do falar. E aqui eu tenho um texto, no Salmo, capítulo 19, versículo 14, que diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. A palavra do Senhor diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca. Então, por que eu vou falar se eu não tenho palavras agradáveis para dizer? Por que eu vou falar se eu quero simplesmente desabafar? Eu quero simplesmente externar toda a minha chateação e ele vai ter que me ouvir, né? Essa motivação, ela não é a correta para se iniciar uma conversa dentro de um casamento. Será que essa pessoa que está com essa motivação errada aí, ela está pronto a ouvir algo divergente do que ela está imaginando? Será que da forma como as emoções dela ou dele estão afloradas para iniciar essa conversa, ele está pronto para ver alguém dar outro ponto de vista? Discordando. Né? Então isso precisa ser pensado, né?
Quando a gente entra numa conversa com motivação errada, queridos, tem tudo para dar errado. Tem tudo para ser duas pessoas mais feridas, duas pessoas que não compreenderam uma outra, mas estavam ali totalmente armados, querendo mostrar suas armas, colocando as armas sobre a mesa. E o propósito da nossa conversa, enquanto casados, é alcançar solução, é alcançar unidade enquanto casados. Se a gente continuar buscando conversa apenas para mostrar que eu estou certo ou que você está errado, sabe? E isso vai fazer o casamento cada vez mais se enfraquecer, cada vez mais os casais vão se distanciar a ponto de que não acharem que não vale mais a pena se continuar junto. E assim, a gente costuma falar, né? A gente aprendeu isso e a gente fala, né? E quando vai para uma conversa e alguém diz que ganhou, na verdade os dois perderam. Os dois perderam. Os dois perderam porque não era para ter vencedor ali. Era para se chegar a um ponto em comum, era para se chegar a um alinhamento onde haja um entendimento, né? Onde haja ali um ponto de convergência entre os dois. Então, se um ganhou, os dois perderam. Não adianta isso de achar eu ganhei, eu saí por cima, né? Eu saí ganhando. Não, os dois perderam. Então, por que eu falo? É o primeiro tema que a gente acabou de... Primeiro ponto desse tema que a gente está abordando. Por que eu falo? E a gente continua agora na segunda, né? Segunda, né? A segunda pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos, antes de começar esse tipo de conversa, é quando falar. Lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 11, diz assim: a palavra certa, no tempo certo, é como joia perfeita por encomenda. Olha que preciosidade esse versículo. A palavra certa, no tempo certo. Muitas pessoas começam a conversa até com motivação certa. Eu vou conversar para buscar solução. Eu vou conversar para que nós ficássemos mais unidos. Beleza, a motivação está certa. Mas escolhe o momento errado para falar. Então, muitas pessoas elas pecam nesse detalhe. Elas encontram a motivação certa para conversar, mas na hora de falar, o momento de falar, elas escolhem o momento errado. Você imagina um casal, né, onde o esposo ou a esposa está em casa, passou o dia todo pensando de como seria a conversa, com a motivação certa, mas aí quando o outro cônjuge chega em casa, ele começa: olha, senta aí, senta, eu quero conversar contigo. Não, deixa eu tomar banho. Não, senta, eu quero conversar contigo. A motivação pode estar até certa, mas ele não sabe como o cônjuge chegou do trabalho. Ele não sabe que tipo de experiências o cônjuge teve no trabalho, se ele está chegando cansado, estressado, fadigado ou preocupado. Ele não sabe. Então, bem ali, há uma sinalização que a conversa ela pode não ser tão satisfatória. O momento não é tão prudente para ter uma conversa como essa. E muitos casais não têm buscado essa sensibilidade de saber a hora certa de falar. Tem a motivação certa, mas tem escolhido o momento errado para falar. É verdade. Isso é extremamente importante, né? O quando eu falo, porque se eu escolho o momento errado, eu desperdiço uma oportunidade. E ali, às vezes, eu até posso me chatear, porque eu posso dizer: ele não deu importância para a minha questão, ele não se importa com o que eu penso, ele não está preocupado com o que eu sinto. Mas, na verdade, não era nada disso. Simplesmente não era o momento certo. Não era um momento adequado. Aquele momento, as emoções do meu marido, as emoções da minha esposa, não eram propícios para aquele tipo de conversa. E eu interpreto de outra forma, levo para o lado pessoal e me ofendo, porque eu acho que ele não deu importância para a minha questão, para algo que está me incomodando e que me dói, que é uma dor para mim, né? Então, quando falar, eu preciso entender que precisa ser levado em consideração, com certeza, para que a conversa seja uma conversa assertiva. Sim. Outro exemplo que a gente poderia dar, vamos imaginar que tem uma conversa bem delicada para conversar e a gente tem a consciência que essa conversa vai demorar muito, ela vai ser estendida. Aí você vai procurar o teu cônjuge para conversar 11 horas da noite. Onde no outro dia, precisa acordar 5 horas da manhã, como é o nosso caso, para ajeitar as crianças, para levar para a escola militar, que começa cedo. Não, mas vamos conversar 11 horas da noite. Eu sei que tem casos. Sabe, tem casos que você não pode esperar para amanhã. Não, vamos conversar aqui porque amanhã não tem tempo, é algo muito delicado, vamos conversar hoje. Mas tem casos que você pode ter mais cautela, ter mais prudência para começar essa conversa. Porque tem certas conversas que não tem como a gente deixar para a próxima semana para continuar. Não, vamos conversar aqui, mas daqui 3 dias a gente continua essa conversa. Não, é bom a gente decidir a hora de conversar com o tempo
vasto para que a gente possa conversar e até o fim. Né? Então tem muitas pessoas que vão querer conversar esse tipo de situações antes de ir para o trabalho ou na hora de dormir, onde a gente percebe que não vai ter tempo hábil para iniciar a conversa e ir até o final dela. Então há uma necessidade do casal buscar essa compreensão de saber quando, o momento de falar, para que essa conversa, esse diálogo, ele seja assim saudável e possa encontrar solução, né? Para que, você mesmo falou, não haja essa competição, seja uma conversa para que os dois busquem unidade para encontrar uma solução. E aí a gente já falou sobre a motivação do porquê, né? E o quando. Quando? E agora a gente vai para onde. E eu já quero começar o onde, esse ponto, dizendo que é pessoalmente. Não adianta eu querer tratar um assunto delicado pelo WhatsApp. Não dá, não tem como. Ah, não, mas eu prefiro falar, sabe? Essa geração mais nova gosta mais de digitar e falar por mensagem e escrever do que falar olhando no olho. Mas dentro de um casamento, dentro de uma relação íntima, eu preciso falar olhando no olho. Não adianta, eu não vou conseguir passar a emoção que eu estou sentindo, eu não vou conseguir passar o meu ponto de vista, porque na hora que eu digito, o outro pode interpretar de uma outra forma, porque o texto não carrega emoção. Eu posso estar escrevendo algo tranquila, mas o outro do outro lado achar que eu estou cortando ele, debochando dele, dando uma indireta, e aquilo não tem nada a ver naquele momento. Então eu preciso conversar olhando no olho. Assunto sério se conversa olhando no olho. Não é por mensagem, não é por e-mail, não é por telefone, não é pelo WhatsApp. Então, eu preciso saber que o onde é pessoalmente. Outra coisa do onde é que eu preciso selecionar o local, né, porque eu não posso conversar na frente de terceiros. Principalmente quando eu falo dos meus filhos, dos meus sogros, dos meus pais, né? Então, assuntos delicados a gente conversa só entre nós dois. Não dá, irmãos, para a gente estar trazendo terceiras pessoas para dentro do nosso relacionamento. Infelizmente, a gente tem visto muitos filhos que crescem traumatizados porque veem os pais discutindo o tempo todo, os pais trazendo assuntos delicados o tempo todo para o meio do convívio familiar, do meio da mesa, muitas vezes, nos seus momentos de mesa, em vez de partilhar daquele momento, de ter comunhão naquele momento, discutem assuntos que a criança não tem maturidade para ouvir e acabam crescendo ali crianças inseguras, preocupadas, aquelas crianças que têm medo, que vivem num ambiente de ansiedade, porque ouvem assuntos que elas não têm maturidade e vem o clima tenso dos pais, né? Então a gente não pode deixar que terceiras pessoas interfiram na nosso relacionamento, na nossa conversa, porque a partir do momento que eu faço isso na frente de qualquer pessoa, eu estou dando para ele liberdade para dar opinião sobre o meu próprio relacionamento. Ele entrar numa área que não é tão interessante ele entrar. Né? Exatamente, porque o universo do casamento pertence ao marido e à esposa. O universo do casamento é deles dois. O único que pode interferir dentro de um casamento é o Senhor, através da sua palavra. Você deu um exemplo aí que acaba nos trazendo de volta a lembrança do porquê. Por que eu vou botar uma conversa que era para ser só entre eu e você na frente de outras pessoas? Com certeza tem uma motivação errada. Com certeza ele está querendo que alguém apoie ele naquela conversa e traga ele como aliado. Aí você pensa sobre uma situação como essa, você vê a imaturidade da pessoa. Porque a partir do momento que você vai colocar algo delicado, que é do casal, para o casal, na frente de outras pessoas, você está querendo trazer um terceiro, um quarto elemento para essa conversa, para que essa pessoa apoie você e você fala assim, olha, você está vendo? Hoje falei isso para ti. Mas não é assim que a gente vai conversar. Se a gente faz isso, é porque a gente está continuando dando sinais de imaturidade. E isso não é legal, isso não é bem-vindo para o nosso casamento. Se a gente quer ser aperfeiçoado por Deus, então vamos trabalhar aqui nós dois, olhando nos olhos, né? E vamos controlar nossas emoções, mas buscando paz, buscando serenidade, buscando
alinhamento. Outro lugar que é muito delicado, e a gente é comum as pessoas fazerem isso, mas a gente tem aprendido, né? Isso também a gente fez isso bastante no passado, mas o Senhor tem trabalhado na nossa vida. A glória de Deus, a gente tem lido muito material, a gente tem ouvido muitas pessoas que são usadas por Deus, e a gente tem despertado para algumas coisas. E essa que eu vou falar agora. Muitas pessoas querem conversar, sabe, situações extremamente delicadas sobre a sua cama. Num lugar que é separado para prazer, um lugar separado para descanso e também para consagração do casal. Quantas pessoas vão orar no quarto? Quantas pessoas vão se consagrar no quarto, no íntimo do seu quarto, e vão trazer conversas extremamente desgastantes, extremamente delicadas, que vão em algum momento soltar faísca de ambos os lados, num lugar onde é para consagração, é para prazer e era para descanso. Então a gente precisa tomar muito cuidado, que esse tipo de conversa não é ideal a gente conversar nesse lugar, no nosso quarto. Porque se a gente começar a ter esse costume de levar conversas como essa no ambiente do quarto, esse quarto vai nos trazer que tipo de memória? A gente vai lembrar, não, aqui foi aquele dia que a gente brigou e a gente saiu chateado, quis até dormir fora do quarto, dormir lá no sofá. Então por quê? Porque ela foi originada, a origem dessa conversa foi num lugar que não era um lugar certo para conversar. Então muitas pessoas têm falhado nesse detalhe. Quantas pessoas conversam discussão no quarto e terminam uma no quarto e outra dormindo na sala? Ou no quarto dormindo com as crianças? Por quê? Porque começou uma conversa no lugar errado. Queridos, se você tem a prática, depois de uma discussão, e dormir quartos separados, não faça isso. Não abandone o seu cônjuge. Se foi uma conversa onde não teve alinhamento, sabe, não teve uma afinidade, não teve uma unidade, pegue na mão do seu cônjuge e orem. Orem, peça ao Senhor perdão pelas palavras faladas, peça ao Senhor misericórdia pelas atitudes erradas, mas que vocês possam continuar juntos, mesmo um pouco chateados um com o outro. Durmam na mesma cama, não durmam, não dê espaço, querido, ao inimigo a dormir com o seu cônjuge em outro lugar, a passar a noite, sabe, alimentando a mente do seu cônjuge, ou até mesmo a sua mente, sabe, com pensamentos errados, com pensamentos destrutivos em relação ao seu casamento. Durmam na mesma cama, durmam no mesmo espaço, não dê espaço ao inimigo. Então a gente já viu aqui, né, algumas coisas muito importantes sobre esse primeiro tema que a gente trouxe, que é o falar, né, o porquê, Quando, e agora nós falamos do onde. E por fim, a quarta pergunta, como falar? Eu tenho a motivação certa, eu pensei qual é o horário certo para conversar, ok, tem um horário específico para falar, que a gente está calmo, a gente está sereno. Quando falar, beleza, eu escolhi um local tranquilo, reservado, para que a gente possa ter essa conversa. Agora, como eu vou falar? Eu pensei a primeira etapa, foi organizado. Eu pensei na segunda etapa, foi certo. Eu pensei na terceira etapa, foi certo. Mas quando eu falar, olha, você precisa me ouvir. E aí desandou tudo. Desandou tudo. Você escolheu a hora certa, você escolheu a motivação certa, mas na hora de falar, de se expor, você não soube falar. Você não soube como falar. Tem uma passagem em Efésios que fala assim, ó, Efésios 4, versículo 15. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. A palavra do Senhor fala, querido, que nós precisamos falar com amor. Eu tenho certeza, eu tenho compreensão que eu também sou humano, né? E eu sei o quanto é difícil ter algumas conversas onde a gente possa manter o nosso equilíbrio emocional. A gente possa manter uma serenidade, uma paz. Nem todos os momentos a gente vai conseguir isso. Mas é justamente isso. E quando a gente não está bem, a gente não pode conversar uma conversa. A gente não pode falar porque eu estou abalado emocionalmente, ou é melhor você falar para o outro, falar assim, olha, vamos continuar essa conversa em outro momento. Porque se eu continuar falando aqui, eu não vou falar da maneira correta. Eu não estou bem. Sabe, talvez eu estou com um problema de saúde, eu estou com um problema emocional, eu estou com sono, eu estou cansado, então eu não quero falar agora, porque se eu falar, eu vou te machucar. A gente precisa entender, queridos, que a gente precisa falar com o nosso cônjuge com amor. Se a gente não está pronto para falar com amor, é melhor deixar para outro momento. E a gente vai
buscando em Deus, né, o como falar. E é importante que, se eu planejo conversar com meu marido, que eu ore primeiro, que eu busque em Deus sabedoria, que eu busque em Deus graça para que eu fale e o meu marido me ouça. Porque a gente não adianta que a gente não tem condições de controlar as nossas próprias emoções. Muitas vezes a gente vai chorar no meio de uma conversa, a gente vai se exaltar, porque tem coisas que são delicadas, que mexem muito com a gente. Então, ore primeiro. Ore primeiro. Porque aquilo que você não tem, o Senhor vai te dar. Amém. Aquilo que você não tem condições de controlar, o Senhor é o teu controle. O Senhor é o meu controle. Então, antes de uma conversa delicada, ore, se consagre, busque em Deus como agradá-lo, como glorificá-lo. Porque se a gente quer fazer do nosso próprio jeito, a gente vai se deixar dominar pelas emoções. E pode ser que a gente erre bem aí. Então, é esse mesmo texto que eu li quando ele diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca. Então, eu busco palavras agradáveis, eu busco falar de forma respeitosa. Não é porque eu estou com razão que eu vou desrespeitar o meu parceiro, a minha parceira. Não é porque eu tenho a razão, não é porque eu tenho uma motivação correta que eu vou falar de qualquer jeito. Então, como falar é extremamente importante, porque se eu não sei falar, eu vou afastar o meu parceiro e não trazê-lo para perto de mim. Verdade, verdade. Existe uns anos atrás, eu estava ouvindo uma mensagem do pastor José Gonçalves, que para nós é uma referência, né? Nessa área familiar, ele tem muito contribuído na nossa vida, no nosso casamento. E em determinado momento ele falou sobre um método de suavizador. Onde o quê? Como é que funciona isso aqui? É como se fosse um efeito sanduíche. Quando você vai conversar com o seu cônjuge, onde o outro lado fez algo errado ou falou da maneira errada e você quer chamar a atenção dele. O primeiro passo que você precisa fazer é falar olhando nos olhos dele e colocando o outro lado para cima. Olha, meu amor, obrigado pelo que você faz comigo, pelo teu jeito carinhoso, pela forma como você me trata, mas em algum momento você errou. Eu queria trazer essa conversa para você, para que você tivesse esse ponto de vista que você não tem, talvez você não tenha. E aí eu vou colocar o meu ponto de vista. Eu vou falar assim, olha, aquele momento que você falou de mim na frente das pessoas, eu não gostei. Eu queria que você não fizesse mais isso. Mas depois que eu falar o que eu queria falar, agora eu vou colocar de novo ela para cima. Falo, meu amor, você errou, mas tá tudo bem. Eu estou participando para você só algo que me chateou, algo que magoou. Mas eu quero gerar para você perdão. Eu também quero pedir perdão para você se alguma coisa eu fiz de errado. Mas para que nós podemos estar alinhados. Então, esse método é como se fosse um efeito sanduíche. Primeiro você valoriza. Primeiro você coloca o teu cônjuge como uma pessoa importante para você. E ela é uma pessoa importante para você. Você valoriza o que ela faz, o que ela tem feito. Para aí você sim tocar no assunto sério, para você colocar para fora o o teu ponto de vista num determinado momento que é outro lado errou. E depois que você fizer isso, você volta a elevar a pessoa, se colocando à disposição para contribuir na vida dela, falando que isso foi um erro que eu também poderia errar, mas a gente está junto para contribuir na vida do outro, dando espaço também para que o outro, quando vê algo errado em você, ela também tenha a oportunidade de falar também e você tenha paciência para ouvir e reconhecer aquilo que foi dito, que você fez de errado. Enfim, esse método tem ajudado a gente, porque de antigamente a gente entrava no assunto logo sério daquilo que nos magoou. E aí a pessoa recebia aquela mensagem logo, não foi assim não. Aí começava a rebater, A né? se defender. A A se gente tem defender. muito essa tendência, né? A se defender, a se justificar e a dizer, não, eu não sou assim. A gente não reconhece os nossos próprios erros. E isso prejudica muito. Porque se tem alguém que sabe quem eu sou, é o meu companheiro, é o meu cônjuge. E como sabe? Se tem alguém que me conhece, é a pessoa com quem eu convivo 24 horas, durmo na mesma cama. E se eu não aceito o ponto de vista de alguém que me ama, é algo de errado comigo. O orgulho deve estar falando muito alto. Então eu preciso parar e ouvir, porque essa postura de me defender, de me justificar, de negar, isso não contribui em nada para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E aí, como a gente falou, às vezes a pessoa não sabe como falar.
Mas a partir do momento que ela começa a valorizar o outro lado do que ela faz, do que ela tem feito, da forma como ela tem criado nossos filhos, do cuidado que ela tem com nossos filhos, do cuidado que ela tem comigo. Quando você começa a valorizar o outro lado, para aí sim você falar o que ela fez ou deixou de fazer de forma correta, a outra pessoa primeiro se sentiu valorizada, ela se sentiu assistida, ela se sentiu amada, Reconhecida, né? reconhecida. É uma outra forma, essa conversa ela tem como finalizar de uma outra forma, de uma forma Não tem como dar saudável. errado, Não né? tem, não tem, porque você está valorizando os tantos lados bons. Porque eu acredito, queridos, enquanto a gente está casado, o nosso cônjuge tem muito lado bom e tem alguns lados ruins. Né? Tem um lado que realmente precisa melhorar, da mesma forma que eu. Eu acredito, porque já ouvi isso de você, quantas qualidades você fala a meu respeito. Mas ao mesmo tempo eu tenho consciência de quantas áreas eu preciso ainda ser aperfeiçoado e melhorado por Deus. Só que tem algumas pessoas que elas se prendem naquilo que ainda falta. Elas não conseguem valorizar o que já foi visto, o que já foi alcançado, o que já foi superado. É nesses pontos aqui que o casal vai crescer. Quando eles começarem a valorizar o crescimento e o aperfeiçoamento que cada um está tendo, cada um está alcançando. E quando o outro assistir a vitória que o outro teve, vai lá e diz, meu amor, parabéns. Olha o quanto você mudou nisso aqui. Era assado e agora está assim. Você fazia de uma forma que me irritava, hoje não, você está conseguindo ser diferente. Quando a gente valoriza esses pontos para o outro lado e reconhece, sabe, o outro lado recebe aquilo com gratidão, a ponto de que também ele faça isso com você. E é exatamente isso, né, que é uma comunicação que busca um alinhamento. Quando eu faço isso, eu busco um alinhamento, porque e a gente não tem como falar de qualquer coisa sem lembrar do Evangelho. E o Evangelho é exatamente eu negar a si mesmo e a renúncia. Se eu nego a mim mesmo, eu consigo dizer, ele está errado, mas eu vou glorificar a Deus nessa conversa. Eu não vou, né, passar por cima, eu não vou querer me exaltar porque eu estou mais certo. Às vezes, irmãos, a gente sabe que é assim. Às vezes a gente sabe que o outro está mais errado do que a gente, que ele errou feio ali em determinado ponto, mas o Evangelho é sobre renúncia, é sobre negar a mim mesmo, é sobre chegar e saber como falar, não porque o outro merece, né? Mas porque Deus merece ser glorificado dentro daquele casamento, dentro daquele relacionamento. Porque se eu buscar fazer aquilo que é correto, simplesmente quando o outro merecer, irmãos, a gente não vai andar para frente, a gente não vai sair daquele lugar, a gente não vai evoluir. Então a gente precisa buscar em Deus as ferramentas para que tudo isso que a gente conversou aqui se torne algo concreto, algo vivido, não só falado, né, dentro da nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos. Verdade. Então, esse foi o tema, né, de hoje, a comunicação inteligente, o quanto é importante e fundamental para que a gente possa estar abordando outras áreas. E eu acredito que você ouvindo essa mensagem que nós estamos aqui conversando, né, trocando experiências, você também vai receber essa transformação da parte do Senhor. Nós aprendemos desde o primeiro vídeo que Jesus, querido, precisa ser centralizado na nossa vida. E a partir do momento que nós amarmos a Jesus, vou repetir, a partir do momento que nós amarmos a Jesus mais do que o nosso cônjuge, nós estaremos prontos para amar Ele. Nós estaremos prontos para amar nosso cônjuge. Agora, se a gente colocar o nosso cônjuge à frente de Jesus, a gente vai tropeçar. A gente vai tropeçar e a gente vai acabar machucando um ao outro. Mas quando nós colocarmos Jesus como o nosso amor maior, queridos, pode ter certeza que você vai amar seu cônjuge como você nunca amou. Eu quero muito que você seja alcançado com esse entendimento. Ame Jesus mais do que tudo nessa terra. Ame Jesus mais do que os seus filhos. Ame Jesus mais do que a sua esposa. Ame Jesus mais do que os seus sonhos. A partir desse momento, a sua vida será transformada e você vai ter um casamento muito mais abençoado da parte de Deus. Amém? Sim. Vamos orar? Vamos. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Sim, te Deus. agradecer, meu Deus, porque tudo que nós falamos aqui, o Senhor é o motivo, o Senhor é a razão. E é o Senhor que nos capacita a viver conforme, Senhor, a tua palavra nos ensina. Amém. Te agradecemos, meu Deus, por cada vida, Senhor, que está nos ouvindo, cada família, Senhor, que está sendo alcançada por essa mensagem. E oramos, Senhor Deus, para que a tua mão poderosa seja sobre eles. Senhor, para conduzi-los
para junto de Ti. Que nós aqui, Senhor, sejamos como pessoas que apontam para Ti, Senhor Deus, que Tu possa ser visto, possa ser exaltado, possa ser glorificado Sim, em Jesus. cada lar, Senhor, aonde, Senhor, essa palavra chegar, aonde essa palavra, Senhor, for ouvida. Nós queremos Te pedir a Tua graça, Te pedir que o Senhor continue conosco e nos ajude a vencer as nossas próprias limitações, Pai. Em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos ficar por aqui. Obrigado mais uma vez você que nos ouviu até aqui, que está nos assistindo no YouTube. Vou pedir mais uma vez para você, curta este vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, que isso é muito importante. E também ative as notificações, que a partir do próximo post você vai ser notificado. Então que Deus te abençoe, que a sua família possa glorificar a Deus. Amém? Amém. Um abraço, Deus te abençoe. Até o próximo.